Serenemos nossos corações, elevemos o pensamento ao alto e possamos sentir, através desse magnetismo imensurável, a presença de Jesus conosco nessa noite. Ora, nos disse mesmo que quando estivéssemos reunidos em seu santo nome, Ele estaria conosco. Possamos perceber esse magnetismo de Jesus invadindo a cada um de nós, em nossos lares, num banquete de luz, de amor, de bondade e de benevolência. Jesus se avizinhou da terra, representado por uma estrela que cortou o céu da Galileia. Era a anunciação do mais belo Cordeiro de Deus a estar presente com os homens. Jesus dividiu o seu planeta em dois momentos bem distintos, antes dele e depois dele. Nós, que aqui nos encontramos nesse período depois dele, possamos, através dos seus ensinamentos deixados de corpo presente, distribuir o que nos foi ensinado, através da divulgação da doutrina espírita, que ora consola inúmeros corações, desvendando os mistérios da vida espiritual. Possamos, com as nossas mãos silenciosas, estender os nossos braços e assim trabalhar pelo próximo, como se fizéssemos a oração mais bonita proferida pelos nossos lábios. Pois as mãos que trabalham pelo próximo traduzem o perfume do amor, que é a caridade. Que os espíritos dessa noite intuam o nosso palestrante Edivaldo César a proferir em nós ensinamentos que reverberem nos nossos corações, diante das aflições que vivenciamos nos dias atuais. Que a espiritualidade amada ampare a todos nós nessa noite. Que assim seja. Assim seja. Boa noite. Assim seja. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos a essa sala de estudos, onde o objetivo é comum. Estamos vinculados pelo salão virtual com o objetivo do estudo da doutrina. E o tema da noite de hoje que nos foi conferido está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é prece pelos inimigos do Espiritismo. Então, todos nós que aqui estamos sabemos já de antemão dos objetivos e do significado de uma prece. Através dos ensinamentos dos Espíritos, nós sabemos que a prece de sentimento, a prece clara, que passa pelo sentimento e pela razão, é a prece justamente que faz com que nós possamos ligar, fazer a nossa conexão com os nossos mentores espirituais, com o mentor espiritual do planeta, que é o nosso irmão maior, Jesus de Nazaré. Então, essa equipe de espíritos amigos que vieram organizar a doutrina espírita através da codificação, orientado por Kardec, enquanto espírito encarnado, recebendo da equipe espiritual, estavam nos desencarnados, as orientações necessárias, todas baseadas no Evangelho de Jesus. E nós lembramos de um episódio do qual o Evangelho de Lucas descreve, que é quando Jesus, em suas andanças, em suas preleções, em suas conversas diárias com o povo, e principalmente educando os espíritos que eram apóstolos e discípulos que estavam se preparando para darem continuidade à divulgação da mensagem libertadora. Em determinado momento, eles solicitam ao mestre, após o mestre terminar sua prece, particular, individual, intransferível, que os ensinassem a orar. Porque todos aqueles que tiveram seguidores
orientavam os seus seguidores numa forma de colóquio. E, no caso, o Evangelho de Lucas diz assim: de uma certa feita, estando Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos também a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Lucas, capítulo 11, versículo 1. E neste momento, o mestre educador por excelência aproveita mais uma vez para deixar para nós um processo educativo, como fazer uma oração. Ele diz: meus amigos, meus filhos, quando orardes, não fazeis como os fariseus, como os hipócritas que oram em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens, pelos que passam, porque eles terão a sua paga só por essa visão material, pois estão exibindo orgulho, vaidade, prepotência. Mas como iremos orar, mestre? Quando orardes, entrai em vosso quarto em secreto, feche a porta e ora em segredo e em secreto. Porque o Pai ouve, sabe, vê, sente tudo, porque é onisciente, onipresente e responderá às suas orações. E aí é exatamente neste momento que ele ensina o colóquio entre nós, espíritos cristãos, emanados do grande Criador e mantenedor da vida, o chamado Pai Nosso. Quando ele ora na linguagem própria em aramaico, dizendo, quando orardes, dizer assim: Pai Nosso que estais nos céus. E aí termina a preleção desse grande poema, começando a dizer que o Pai é nosso. E que esse Pai encontra-se na consciência mais pura dos seres espirituais que estamos em processo de evolução, porque mais tarde ele nos diz que o reino de Deus está exatamente em nosso íntimo. E com a vinda do Consolador prometido, eles afirmam mais uma vez que em nossa consciência, quando Kardec pergunta onde se encontra a lei divina. Então eles aprenderam a orar, mas cada um ora de acordo com a sua fé, de acordo com o seu entendimento. A prece Pai Nosso, a mesma ensinada naquele tempo, que não são as mesmas palavras do tempo de hoje. Porque nós sabemos que as traduções fazem modificações com o passar do tempo. O mais importante é que a essência da mensagem é lembrar para nós que somos filhos do mesmo Pai. E ele deu a simbologia de Pai para a nossa compreensão, que somos criaturas. Então, cada um em seu colóquio particular, aprendemos a orar. E nós aqui, encarnados agora, que estamos nos vendo virtualmente, lembramos que os nossos orientadores familiares do passado, mais velhos do que nós, tenho quase certeza, que todos nós aprendemos a orar desde pequeno, principalmente no momento de dormir e no momento de acordar, no momento de almoçar, para que esse momento se tornasse sagrado. E aí nós ainda nem sabíamos que estávamos nos vinculando às equipes espirituais superiores, nossos anjos guardiãos, mentores espirituais, que nos auxiliam na prática do bem e nos afastando vibracionalmente daqueles que ainda não compreendem o processo pelo qual nós estamos vinculados. A oração é uma parte essencial da vida do discípulo. Lembremos que todas as religiões, elas ensinam seus discípulos, seus profitentes, a se integrarem com o Criador e mantenedor da vida. E com nós, cristãos, não é diferente, porque todos nós estamos vinculados à proposta do Cristo Jesus de Nazaré. Então é com esse objetivo que a equipe da codificação apresenta o capítulo 28, o último capítulo do Evangelho, mostrando-nos a necessidade, não que seja necessário que nós decoremos palavras,
mas fizeram com o intuito de auxiliar, muitas vezes, a dificuldade que temos em conectar o pensamento com a mensagem sublime, com a mensagem superior. Então, a simples leitura, em um momento, por exemplo, de desespero, de aflição, com a mensagem superior, naturalmente nós vamos acalmando o nosso íntimo, tomando ciência e consciência da situação. Então, essa é a grande importância. A oração é um grande alimento da alma, que serve para resolver, para aclarar, para fortalecer todas as situações nas quais nós estejamos envolvidos. Então, os chamados primeiros cristãos, seguidores de Jesus, observavam o hábito dele, porque ele educava pelo exemplo, como educa até hoje, através do Evangelho, escrito por esses discípulos que trouxeram para nós. E eles viram frequentemente ele procurar um lugar deserto para falar com seu pai, significando o quê? Que nós temos esse lugar deserto, que está no íntimo de cada um de nós, que nós podemos recolher para dentro, independente do local físico onde nós nos encontramos, para pedir, louvar, agradecer. Assim é o poema do Pai Nosso. Então, foi justamente numa dessas ocasiões que eles solicitaram para que ensinasse e o mestre ensinou. E aí eles acharam por bem trazer também, porque Kardec, a eles havia sido dada a resposta. Quando Kardec pergunta qual a nova moral que essa doutrina está nos trazendo. E eles disseram, não estamos trazendo moral nova alguma, porque nós viemos em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós operamos e ensinamos. Então, a conduta moral é a mesma desse espírito chamado Jesus de Nazaré, que tem como tarefa e missão ser o mentor, o organizador, o governador, como nós desejemos, do planeta Terra. Ou seja, todos nós, espíritos, criaturas, assim como ele também, encarnados ou desencarnados, estamos vinculados a essa escola planetária, e ele é o educador maior por excelência. E aí eles começam fazendo a dissertação, dizendo que a forma para a prece nada vale, o pensamento é tudo. Que cada um de nós oremos segundo as nossas próprias convicções, a nossa fé. Lembremos da parábola do encontro, do momento, sobre o grão de mostarda. Quando ele disse aos discípulos, quando tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda que seja, podereis remover montanhas através da fé. Porque a fé é uma alavanca motora, a qual todos nós possuímos. Quando ele compara com o grão de mostarda, está lembrando da simplicidade da ignorância com a qual nós somos criados pelo mantenedor da vida, mas dotado de todas as potencialidades para irmos desenvolvendo. Então, um bom pensamento, muitas vezes, vale muito mais do que um grande número de palavras, com as quais nada tem a ver o coração, ou seja, o sentimento. Então, nós já sabemos disso. O Pai Nosso é o poema mais lindo, porque foi ensinado pelo próprio Mestre. Mas quantas vezes nós, inadvertidamente, colocamos apenas dos lábios para fora? Não passa pelo sentimento e nem pela razão, para que haja conexão. E lembremos que quando nós oramos o Pai Nosso como outra prece, nós estamos conversando com o nosso Pai. Alguns de vocês já devem ter lido sobre o Pai Nosso meditado. Quando a criatura começa, Pai Nosso que estás no céu, e ouve uma voz dizendo, sim, estou aqui, você me chamou. E a pessoa diz, não, eu não chamei ninguém, eu estou apenas orando porque é o meu hábito ao levantar. Mas você me chamou. E aí chamei, sim, mas continue a sua prece. Santificado seja o vosso nome. O que quer dizer santificado? A pessoa E aí o pai começa a ensinar ao filho o significado de cada palavra que é emitida através do Pai Nosso, que precisa ser razão,
e sentimento ligados. Por isso que eles dizem que muitas vezes um bom pensamento vale muito mais do que um amontoado de palavras. Os Espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces para dizer que nós só devemos orar de tal ou qual forma. Muito pelo contrário. Então, logo na abertura, ele diz apenas para orientar aqueles que têm dificuldades em conectar o próprio pensamento. Mas cada um ore de acordo com a sua fé, com a sua vontade. Porque é isso que faz com que nós façamos contato com a nossa pátria de origem, que é a pátria dos espíritos desencarnados, onde encontram-se nossos mentores, nossos orientadores, nossos familiares, e o próprio Criador e mantenedor da vida que está presente em tudo e em todos. Então, a partir daí, dá-se o intercâmbio maior. Então, com essa abertura desse capítulo, é justamente Kardec trazendo a instrução da oração. Serve para o pai, para o filho, para a mãe, para o doente, para o aleijado, para o são, para o amigo e para os inimigos. E lá nesse tópico ele bota a oração pelos inimigos do Espiritismo. E como bem disse o companheiro, que aqueles que são inimigos do Espiritismo são ainda inimigos de Jesus. Porque muitos não sabem, mas grande parte já tomou conhecimento que o Espiritismo é uma doutrina cristã. Que está na promessa do Evangelho de João, no capítulo 6, quando Jesus, antes de partir, disse: se me amais, guardem os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará o que, mestre? Um outro Consolador. Para quê? Para que fique convosco eternamente. Quem? O Espírito de verdade, a quem o mundo ainda não conhece, mas vocês conhecerão. Por quê? Porque ele ficará convosco eternamente. E aí essa palavra eternamente chama a atenção. E até hoje para nós. Como eternamente? Os profetas vieram, passaram, morreram, desencarnaram, retornaram, e agora esse Consolador vem para ficar eternamente? Sim. Vós ainda não o conhecem, mas os conhecerei. E aí nós entendemos hoje que esse eternamente, porque nós somos espíritos imortais, vivendo para a eternidade, dentro da eternidade, fazendo parte da. Eterno somente Deus o é, que não teve começo e não teve fim. Não terá. E nós tivemos começo, origem, no Deus, Criador e mantenedor da vida, e aí a imortalidade nos garante viver na eternidade. Então, esse processo de orientação é quando nós vamos assimilando os conhecimentos que essa equipe trouxe, esse Consolador, e esses conhecimentos vão ficando arquivados em nossa própria consciência, porque as leis divinas estão despertando em nós, porque eles também afirmam que as leis estão na própria consciência. E aí nós começamos a entender, o saber morre com o seu dono. Não era assim que os nossos antepassados diziam? O que nós aprendemos, ninguém tira, é nosso. Então, nós começamos a entender como orar, não somente pelos amigos, mas principalmente por aqueles que se dizem adversários da luz e da verdade e os nossos adversários particulares. Porque o próprio Mestre ensina para todos que o seguem: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Mas Jesus não queria dizer que devemos ter pelos inimigos a mesma ternura que nós dedicamos aos amigos, porque isso seria uma falsidade. Essa é a clareza, a lógica, o raciocínio que a doutrina nos traz através dos espíritos, para que nós descortinemos em nós essa questão do sentimento, da afetividade. Nós não podemos ter afetividade por alguém que nós gostamos, por espíritos que já caminharam conosco em outras encarnações e podem estar hoje no estado em que estiverem, ligados a qualquer família, mas o laço já continua, jamais será rompido. Permanecerá para sempre, para a eternidade. Já outros com os quais nós ainda não nos afinamos, o nosso papel é não desejar-lhe o mal, mas ainda não aflorou em nós essa simpatia, essa afetividade. Então,
ele nos ensina a perdoar as ofensas, a perdoar o mal que nos fizerem e a pagar o mal com o bem. Por quê? Porque tudo isso é ato de cada um. E a doutrina já nos clareia que as nossas ações são nossas. De nós elas partem, para nós elas retornam, conosco elas ficam. Se forem boas, ótimo. A nossa vida está melhorando a cada momento. E as ações dos outros também ficam com cada um. A cada um é dado segundo suas obras. Já anuncia o Mestre que a semeadura é livre, cada um semeia o que desejar e o que quiser, mas a colheita é obrigatória. Por quê? Porque nós estamos submetidos à lei de ação e reação. A toda ação, seja nossa ou de qualquer outro espírito, corresponde uma reação de mesma intensidade, porém, no sentido contrário, voltando para o indivíduo com o qual foi emitido essa possibilidade. Então, nós temos essa clareza e não somente vamos orar pelos amigos, pelos afetos. No capítulo 10 do Evangelho de Mateus 28, ele diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes, porém, o que pode lançar no inferno tanto a alma como o corpo. Então, o sentido figurado de lançar no inferno é o sofrimento que é gerado pelo ser que ainda pratica o mal. Mas que nós não temamos aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. O próprio exemplo é o Mestre Jesus de Nazaré. Quando seus adversários, seus inimigos, cumpriram a lei da época, crucificando-o, tendo ele como revolucionário, como enganador, mas somente o corpo foi veiculado, perdido os fluidos, para que o espírito retornasse ao plano espiritual. Até hoje ainda é assim, será sempre assim. Porque nós, seres espirituais, em processo de evolução, somos imortais. Trago aqui o caso de um livre pensador. Livre pensador, aqueles seres que são filósofos, que são conhecedores, que têm uma inteligência ampliada e que muitas vezes se dizem materialistas. Claro que não são todos. E nesse caso que eu li na literatura espírita, um livre pensador não admitia que a sua esposa, na época, estivesse tendo afinidade com a doutrina espírita. Uma mulher sensível, que em determinado momento começou a ler as obras espíritas, começou a frequentar um centro espírita, para entender, através das doutrinárias, do passe, dos estudos, das reflexões, os princípios fundamentais dessa doutrina, com os quais nós estamos caminhando, buscando entender cada um deles, para entender a nós próprios, porque o Espiritismo só fala de nós. Mas esse livre pensador não admitia, ele dizia: eu sou um livre pensador, não me filio a religião alguma, porque penso da melhor forma possível. E começou a coletar algumas imagens, alguns eventos negativos, denegrindo a doutrina espírita. E apresenta para sua esposa, a cada dia que ele chegava em casa, fazendo com que ela, ainda no início da sua trajetória, começasse a enfraquecer o conhecimento que estava buscando, porque ela acreditava na palavra do esposo. Como livre pensador, dizia: olha aí, o espiritismo que você está buscando, as coisas negativas que está cometendo no mundo, e ela começou a acreditar e, com o tempo, começou a se afastar da doutrina. Mas, como o tempo passa para todos nós, e nós passamos no tempo, e Kardec já nos disse que tempo é a sucessão das coisas. Quantas coisas sucederam na nossa existência de agora, de 2020 e 2019 para cá, hein, amigos e amigas? E nós estamos aqui, ainda encarnados, conversando através da tecnologia, num salão virtual, pela providência divina, para que nós não perdêssemos o contato. E ela terminou se afastando, foi indo, o marido depois retornou ao plano espiritual, através de uma doença, desencarnou, voltou para o plano espiritual, os filhos começaram a tumultuar a convivência familiar, e por muito chamado dos parentes, dos amigos, dos vizinhos,
fizeram com que ela retornasse novamente ao centro espírita para recarregar suas baterias, suas forças estavam sendo minadas pelos efeitos dos acontecimentos dos núcleos familiares em desarmonia. E ela começou a se reajustar novamente. Depois de muito e muito tempo de frequência ao centro espírita, as coisas começaram a adentrar no eixo, pelo trabalho que ela tinha do estudo, da dedicação, de orientar os familiares, à luz da doutrina, à luz do evangelho. E o marido no plano espiritual, como estava? Ao chegar no plano espiritual, a grande surpresa de muitos espíritos que se dizem materialistas, que combatem as doutrinas, combatem também o espiritismo, ele disse, mas eu existo, eu continuo existindo. Então não era da forma com que eu pensava, porque eu me dizia um grande pensador, um livre pensador, e pensava somente na vida, no corpo material. E assim ensinei meus filhos, e assim fiz com minha esposa. E os mentores dizem, é isso mesmo, companheiro, nós temos o livre-arbítrio. Cada um pensa da forma que quer. Mas o maior perigo é nós influenciarmos os outros para que pensem da mesma forma que nós. E ele diz, e agora, depois de tanto tempo, o que é que eu posso fazer para ajudar minha família? E eles disseram, trabalhar. Vamos trabalhar no bem, que um dia, quem sabe, você pode enviar uma comunicação a eles no centro que eles estão frequentando. E esse dia chegou, depois de muitos anos, os mentores o orientaram. Você vai dar a mensagem, mas lembre-se, a mensagem não é somente para o seu grupo familiar. Como assim? Você vai buscar dar uma mensagem de ordem geral para todos, que possam entender o plano espiritual, que possam entender que você ainda continua existindo e deseja se comunicar. E esse dia chegou, procurou qual médium que ele tinha melhor sintonia vibratória através do perispírito, para que a comunicação saísse mais clara da forma possível. E ele falou sobre a imortalidade, falou sobre a vivência no plano espiritual, falou sobre o direito que cada um tinha de pensar e de agir como bem desejasse, desde que não influenciasse os demais para estarem de acordo com o seu pensamento. E no final ele deu o seu nome e disse que era doutor fulano de tal, que enquanto encarnado era daquela família que estava ali presente, citou o nome das pessoas e ele se intitulava um livre pensador. A reunião foi encerrada, ele ficou feliz da vida pela comunicação que deu e solicitou aos mentores que pudessem acompanhar os familiares até em casa. Só que passou surpresa quando eles chegaram no carro, o filho chegou. E aí, mamãe, o que é que a senhora achou daquela comunicação do espírito de papai, fulano de tal? E ela disse, aquilo foi uma mistificação, um espírito mistificador. Seu pai nunca falou com tanta humildade. Seu pai, lembre-se, ele era um grande e livre pensador. Pensava de forma completamente diferente. Como é que agora ele traria esses princípios aos quais ele nunca aderiu? Então, para ele, foi uma grande decepção. Como nós dizemos aqui no popular, foi jogar um balde de água fria. E ele começou a chorar junto ao orientador que o acompanhava e disse, é isso mesmo, meu filho, tenha paciência, tenha calma. Preste atenção ao que você plantou no passado. Agora você está colhendo. Você plantou a descrença, você era um inimigo da doutrina e não queria que a sua família se aproximasse desta doutrina que hoje você sabe que ela é verdadeira, porque o espírito não desaparece jamais do universo. O que é que eu posso fazer para ajudar? Continue trabalhando. Continue tendo fé, confiança na misericórdia, que um dia, com certeza, você verá a sua família caminhando e você ajudando. Então, quantos inimigos tiveram Jesus enquanto encarnado? Encarnados, desencarnados. Quantos inimigos tem a doutrina ainda daqueles que não concordam? Nós vemos hoje ainda, infelizmente, pessoas que aderem a uma determinada religião e apedrejam os monumentos de outras, e como se estivessem defendendo Deus por privilégios de religiões.
E graças a Deus, através dessa doutrina que nós estudamos, nós sabemos que todos temos a liberdade de pensar. E a liberdade de pensar é inviolável. Compreende também a liberdade de consciência. A nossa consciência, ninguém interfere. O nosso pensar, ninguém interfere. Kardec pergunta aos espíritos, aonde é que o homem ou a mulher encarnado é livre? E eles dizem, no pensamento. Porque cada um de nós pensamos e agimos da forma como desejamos. E os outros que convivem conosco não conhecem a nossa forma de pensar. Então, lançar o anátema, pedrada, contra os que não pensam como nós, é reclamar essa liberdade para nós. E recusá-la aos outros é violar o primeiro mandamento de Jesus, que é a da caridade e do amor ao próximo. Então, o que podemos fazer por aqueles que não concordam com a doutrina que nós seguimos? Quantos conflitos, às vezes, acontecem nos lares? Porque os pais são de determinada religião, os filhos estão em outras, mas, graças a Deus, já existem lares onde as pessoas convivem com princípios religiosos diferentes, porque já compreendem que as diferenças são passageiras, buscando cada um o que cada religião traz de lógico, de verdadeiro e do caminho ao qual todos nós estamos seguindo. Então, inimigos do Espiritismo existem em todos os campos. Nós lembremos que o próprio Jesus, mais uma vez, foi perseguido e é perseguido até hoje, mas há mais de 20 séculos. Quantos de nós hoje nos quedamos à doutrina cristã, que percebemos que ele realmente é o único caminho da verdade e da vida aqui no planeta Terra, representante do Pai. Como missionário, foi chamado a construir uma morada física material. Para quê? Para que, em momento próprio, nós, espíritos em expiações e provas, pudéssemos habitar este planeta, esta morada, essa escola, essa oficina, esse hospital, contando sempre com ele, até o momento em que ele veio ter conosco, no plano material, viver experiências humanas, para nos auxiliar a conviver de forma melhor. Estamos nós aqui em dezembro, mais uma vez, nos aproximando da data que achou por bem a cristandade, para que nós pudéssemos celebrar o maior presente que nós já recebemos na Terra, hoje com a outra consciência, que ele é o aniversariante, ele é o presente que o Pai nos enviou para que nos oriente e para que faça com que nós retornemos ao Pai sábios, justos, amorosos e purificados. Através de quê? Das diversas encarnações. Mas quem sabe se nós também já não fomos contrários a determinadas religiões. E hoje nós aderimos à doutrina. E aqueles que estão ligados a nós, muitas vezes, ainda não gostam da maneira com a qual nós estamos vivendo hoje. Mas nós temos que mostrar para eles, através do esclarecimento, através das mudanças vibratórias em nós, que nós estamos no caminho certo, por escolha própria, individual de cada um. Alguns foram por necessidade, por doença, por desespero, por desarmonia, outros pela curiosidade, outros pelo interesse, outros por gostar de estudar. Eu sei que estamos todos nós vinculados a essa doutrina. E cada vez mais as pessoas buscando. Então, continua nesse texto a dizer o seguinte: perseguir os outros pela crença que professam é atentar contra o mais sagrado direito do homem. Qual é esse direito? O direito de crer no que lhe convém, adorando a Deus como lhe parece melhor. Constrangê-los à prática de atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrar que nós nos apegamos mais à forma do que à essência, mais às aparências do que à convicção. O direito de crer, ou não crer também, é do homem, é do espírito. E Deus nos concede esse direito para que nós possamos caminhar a nossa vida. Então não podemos impor
que o filho, a filha, a esposa, o esposo, o pai, creiam da mesma forma que nós cremos, não. Cada um crê de acordo com a sua necessidade. E alguém já disse, um grande filósofo, que as religiões aqui no planeta Terra podem ser consideradas como um grande espelho de luz, que despencou do alto das mãos do Criador, caiu na terra, espatifou-se em milhões de pedacinhos. E cada indivíduo que habita a terra escolheu um pedacinho daquele, porque cada pedacinho continua refletindo a luz, a verdade e o caminho que cada um deve seguir. Quantas religiões nós temos no mundo? Umas vivendo em harmonia, outras vivendo ainda em conflitos. Nós aqui no Brasil, com vários segmentos religiosos, alguns, pela quantidade de religiões, bem poucos, muitas vezes mais fanáticos do que crentes, desarmonizados emocionalmente, que agridem uns aos outros, como se a minha fosse melhor do que a do outro. Então, essa clareza, amigos e amigas, que a doutrina nos dá, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá, principalmente no capítulo 28, quando eles nos orientam prece para todos. E essa é especial. Então, esse espelho que está nos iluminando está em nossas mãos. Então, nesse caso, é ter mais aparência pela forma do que pela convicção, quando nós desejamos convencer o outro. Muitas vezes de algo que nós ainda nem nos convencemos. Quantas vezes as pessoas dizem, eu conheço Adenal Novaes, Adenal Marcos, vocês devem conhecer, ele dizia para nós lá no Instituto que antes da gente convidar alguém para fazer parte da doutrina, que nós perguntássemos a nós próprios, o que a doutrina tem feito por mim? O que é que eu tenho permitido que a doutrina faça por mim? Essa é a melhor pergunta. E quando nós descobríssemos essa resposta, aí sim, poderíamos dizer para as pessoas que desejassem, que quisessem, que viessem dialogar conosco. Mas impor jamais. Os inimigos de hoje, um dia se tornarão amigos. Amigos do Cristo. Lembremos de Paulo, de Saulo de Tarso na época, o grande doutor da lei. Ele tinha o direito de crer na lei antiga e era um grande missionário romano defendendo essa lei para poder fazer com que ela se cumprisse. E assim o fez quando soube que existia um espírito chamado Jesus de Nazaré, a quem as criaturas estavam adorando como se fosse o próprio Deus, trazendo outros ensinamentos que as leis não admitiam. Então, através da violência, através da busca de prender os cristãos, ele toma nas mãos as rédeas diretoras das autoridades para quê? Para prender Ananias, que se encontrava em Damasco como um dos chefes dos cristãos. Mas o belo encontro dele com o mestre, às portas de Damasco, cego materialmente, cego espiritualmente, o clarão de luz só para ele, e a voz meiga do rabi, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí ele já não diz mais nada, ele se entrega totalmente. Olha a resposta que ele dá. Lembram-se? Que queres que eu faça? Pronto. A essa altura ele estava se entregando ao mestre. E não se transformou de uma hora para outra. Às vezes eu ouvi o seu Divaldo Franco falando, quando alguém perguntou como é que alguém pode se transformar de uma hora para outra, assim, de perseguidor para aquele amigo da proposta de Jesus. Não, Saulo já tinha um compromisso. Só que ele desceu, ele encarnou, ele foi criado, ele amou, ele viveu aquela lei, até o momento dele se encontrar com Jesus, porque ele já era um vaso eleito. Para quê? Para divulgar o Evangelho. Entra em Damasco, e lá tu saberás o que deve fazer. E Emmanuel nos diz que Jesus sempre precisou de uma coletividade de seres que trabalham com ele na Terra, encarnados e desencarnados. Que ele poderia dizer exatamente naquela hora para Saulo o que ele precisava fazer. Mas ele preferiu entrar em Damasco, e ele chegando lá,
ele encontra com Ananias, que já sabia que ele iria. E a partir daí nós conhecemos a história, aqueles que já leram Paulo e Estevão, quem não leu, leia, releia, porque a obra do cristianismo primitivo estão nesses livros de Emmanuel. E ele de Saulo passa a se chamar Paulo de Tarso, um dos mais valorosos divulgadores da doutrina espírita e do cristianismo redivivo, que é a própria doutrina. Mas antes, o inimigo. E quantos inimigos, através do trabalho, principalmente, alguém falava aqui da caridade, da prática real da caridade. E a prece é uma caridade. Orar por aqueles familiares que ainda não nos entendem qual a nossa proposta de vida. Orar por aqueles que oram, que dizem que nós estamos com Satanás, com o demônio, que fomos afastados para uma doutrina que é contrária ao divino, porque desconhecem a história do Espiritismo. Foram eles que vieram nos chamar a atenção, porque Jesus já havia prometido. A maldade, a violência, o materialismo, as guerras santas tomando conta do mundo, e os Espíritos vieram como estrelas cadentes, como está na instrução principal do Evangelho, despertar em nós para a grande realidade da vida. Nós não somos filhos da terra encarnados. Nós somos filhos do universo. Estaremos em qualquer lugar, em qualquer parte, encarnado ou desencarnado. A abjuração forçada jamais produziu a fé. Só pode fazer seres hipócritas. É um abuso da força material, que não prova a verdade. Porque a verdade é segura de si mesma. Convence e não persegue, porque não tem necessidade de fazê-lo. Cada um vai se convencendo pelo próprio tempo, pela própria vontade, pelo querer. Quantos de nós buscamos a doutrina para responder os questionamentos que nós tínhamos? Mas no passado nós não sabemos se era assim. Claro que tem aqueles que ainda perseguem hoje, nós sabemos, que trabalham contra, mas a força do bem é maior porque o bem é divino. E o bem está na natureza do espírito, seja ele a favor ou seja contra, porque o bem faz parte da obra da criação. E nós, criados simples e ignorantes, estamos desenvolvendo esse bem em nós, esse amor em nós que faz parte da nossa vida. A doutrina espírita é uma opinião, é uma crença. Fosse mesmo a religião, porque não teriam os seus adeptos a liberdade de se dizerem espíritas, como a têm os católicos, os judeus e os protestantes, os partidários desta ou daquela doutrina filosófica, deste ou daquele sistema econômico. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esse texto. É uma opinião, uma crença, parte científica, filosófica, moral, religiosa, e por que não? Os espíritas também já fomos perseguidos no passado. Nós lembramos das obras de Kardec que foram queimadas por aqueles que eram contrários. Hoje, nós estamos no outro patamar. Porque a humanidade inteira está buscando respeito, clareza, não só pelas suas religiões, como pela forma de viver de cada um, desde que essa forma de viver não atrapalhe a vida do próximo, não traga o mal e nem traga a violência. Então, a crença pode ser falsa ou verdadeira. Se for falsa, cairá por si mesmo, porque o erro não pode prevalecer contra a verdade. Quando a luz se faz nas inteligências, se é verdadeira, a perseguição não se tornará falsa. Então, a luz da razão, diz que a fé raciocinada, a fé ao qual os espíritos estão ligados, precisa ser utilizado de maneira que ela seja fé em qualquer época da humanidade. É como diz Kardec. E aí nós preparamos muito dizendo pela fé raciocinada, porque cada um raciocina de uma forma. Por isso que nós fazemos parte dos grupos de estudos. Porque cada pessoa dá sua opinião individual e própria. E a partir daí, cada um vai contribuir com o crescimento do outro.
Então, a prece, em qualquer momento que seja, ela sempre será bem-vinda. A perseguição ao cristianismo, a razão das perseguições ao espiritismo na atualidade, com a diferença de que o cristianismo foi perseguido pelos pagãos e o espiritismo é perseguido pelos cristãos. Então, vários cristãos de outras denominações perseguiram a doutrina, como perseguem até hoje, dizendo que é uma questão demoníaca, como fez o livre pensador. O tempo das perseguições sanguinárias já passou, é verdade. Mas hoje não matam o corpo, torturam a alma. Então, a prece é o grande benefício que nós podemos dirigir ao Mestre em favor daqueles que são contrários, que perseguem. E o próprio Mestre já diz, bem-aventurados sejam aqueles que são perseguidos, porque sofrem perseguição pela justiça, deles é o reino dos céus, que já perceberam que estão trabalhando para descobrir em si mesmo o reino dos céus. Estamos em expiações e provas ainda, nós, os espíritos. O planeta material está evoluindo pela lei do progresso. Não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E ele acrescenta no Evangelho, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos fazem mal, e orai por aqueles que vos perseguem. Orar. Solicitar a intervenção dos mentores espirituais por aqueles que se dizem inimigos da luz e da verdade. E praticar o bem, praticar a luz, praticar a verdade, praticar a caridade, porque essa caridade, mais cedo ou mais tarde, alcança aquele indivíduo que estava ontem como perseguidor e passa a ser um grande aliado, porque está vendo que o bem está prosperando. Finalizando, lembremos do caso do irmão Divaldo Franco, perseguido por um espírito há muito tempo ligado a ele, antes dele aderir à doutrina, e esse espírito sempre se lhe apresentava com o objetivo de trazer alguns transtornos, até o dia em que, pela prática das leis divinas, é colocado na porta da mansão do caminho um bebê numa caixa de papelão, uma menina negra, quase comida pelas formigas, e que chegaram a dizer, tio Di, tem mais um na porta. Ele disse, bota para dentro. Se Jesus mandou, é porque tem lugar. E a criança entrou. E a criança foi cuidada. E a criança começou a ser educada, até o dia que aquele espírito disse, agora eu vou ver, vou dar um tempo de perseguir ao Senhor para ver se o Senhor realmente mudou de vida. Ele disse, por quê? Sabe que é esse espírito que o Senhor está recebendo aí? Esse espírito foi minha mãe. Na encarnação passada, que agora reencarnou, está nessa condição, e o Senhor aceitou, botou para dentro. Saiu do campo vibracional mediúnico de Divaldo por muito tempo, mais de 10 anos. E Divaldo conta que a menina era sapeca. Quando ele ia para dar uma palmadinha na menina, ele lembrava do espírito. E depois de muito tempo, 14, 15 anos, esse espírito voltou, se apresentou a ele e disse, realmente... A prática da caridade fez com que agora eu visse que esse trabalho é um trabalho do bem. Como eu posso aprender a fazer o bem? E Divaldo diz, permaneça aí na equipe de Dona Joana de Ângeles e você vai aprender a fazer o bem. Porque fazer o bem faz bem. O inimigo de ontem foi feito o amigo de hoje. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Uma boa noite. Ok, obrigado, Edivaldo. Obrigado, professor, por essas palavras, essas reflexões. Professor, vamos abrir agora para as perguntas, né? Nós temos aí mais 20 minutos. Quem quiser fazer perguntas, é só clicar na mãozinha, que eu vou anotando aqui pela ordem. Eu vou passando a palavra para os demais. Eu queria logo iniciar com uma pergunta, professor. Vamos conversar. Por que existem inimigos dentro da própria causa espírita? E se existe, por quê? Esses inimigos sejam da causa? É possível que sim. Porque sabe que os espíritos reencarnam em toda parte, né?
Muitas vezes alguns aderem àquela proposta, mas terminam causando confusão. E é permitido, pelo plano espiritual maior, porque todo mundo vai um dia tomar consciência da verdade e vai modificar-se. Tem aqueles que se dizem que foi espírita e depois dizem, eu já não sou mais espírita, porque os interesses eram outros, diferentes da essência da doutrina. Então é possível que aconteça aqueles que trazem algumas novidades para colocar no centro espírita, querem que seja feito da sua forma. Nós, espíritos, ainda do passado, né? Que trazemos a prepotência, o mando, a violência que ainda não foi gerada bem. E nós apenas estamos ensaiando para conhecer o Evangelho de Jesus à luz da doutrina, mas ainda arraigado de muita coisa do passado, que nós sabemos que não é de uma hora para outra que nós melhoramos. Então é possível que sim, aqueles que causam as desavenças. Quantas desavenças são causadas no centro espírita? Quantos centros espíritas surgiram porque o grupo rachou dentro da própria casa? E cada um vai fazer a sua maneira. Ok, professor. Na ordem, agora é o Wilson. Boa noite, Edivaldo César. Parabéns pela explanação, sempre trazendo esclarecimentos para nós. A doutrina espírita, ela tem como um dos objetivos a fraternidade. E a gente sabe que a fraternidade deve ser uma pedra angular nesses novos dogmas religiosos, nessa nova ordem social. Você acredita que, num futuro, a doutrina espírita seja essa base sólida para as outras religiões? Ou você acredita que a religião espírita, a doutrina espírita, seja a religião do futuro? Eu respondo como os espíritos responderam a Kardec. Kardec perguntou se todos seriam espíritas no futuro. E eles disseram que necessariamente não. Por quê? Porque a doutrina espírita ela vem nos revelar leis que são de Deus e que existem, funcionando, e nós não sabíamos, como reencarnação, como a própria existência de Deus, como o espírito, como a mediunidade, e várias religiões sabem disso. Respeitam sem conhecer a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita é um corpo doutrinário trazido pelos espíritos da codificação para essa orientação. Eu acredito que desde já, quanto à fraternidade, não só no futuro, porque a fraternidade, lembremos que é uma virtude espiritual. Ser fraterno está em nós, espírito, e que muitos de nós podemos desenvolvê-lo sem necessariamente estar vinculado a uma doutrina. Tem pessoas religiosas, tem pessoas não religiosas, que já desenvolveram essa virtude de tal maneira que vivem de uma forma mais tranquila. A doutrina dá base, tem sustentação, que é muito comum, até as pessoas que não conhecem muito a doutrina, quando vê alguém com o livro da doutrina espírita ou conhece alguém, diz, muito bem, eu não entendo não conheço não, mas por quê? Pela força de mudança que tem e pelos trabalhos que são realizados de organização, de transformação das criaturas que se permitem, dos trabalhos que são realizados nas casas espíritas, todas baseadas no Evangelho de Jesus, para quem não sabia, ficar sabendo. Então, eu acredito isso, que a fraternidade ela vai se expandir pelo mundo, porque ela está se expandindo de nós. Principalmente nesses momentos que nós temos vivenciado na Terra, quanto nós temos buscado fazer diferente, pela necessidade de estarmos juntos, né? Fazendo o melhor que a gente possa, na visão que a doutrina nos traz. Ok, agora Piedade, seja bem-vindo, Piedade. Fica à vontade, meu amigo. Boa noite, Alberto. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, Piedade Brasil. Que bom você aqui conosco. Na verdade, eu levantei a mão não para fazer pergunta, mas para lhe pedir que você abrace a todos os IKB por mim. Que breve eu aparecerei por lá para abraçá-los pessoalmente. Ok, é um prazer. O IKB está se preparando para fazer, Instituto Kardecista da Bahia, né? A casa onde estamos vinculados, para o próximo ano, 100 anos. Estamos completando aí um século de existência da casa e, com certeza,
a sua presença, como a presença de todos que puderem estar conosco, virtual ou presencial, será um grande prazer. Então, abraçarei e darei esse recado a todos os trabalhadores que você já conhece na casa. É um prazer falar com você aqui nesse momento e com todos que aqui estão. Obrigado, meu amigo. O próximo, Fidelis. Fica à vontade, meu amigo. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, Fidelis Lima. Como está? Prazer. Tudo bem, tudo bem. Belíssima reflexão sobre os inimigos do Espiritismo, que temos muito, né? E eu quero saber, na sua opinião, como saber se a pessoa que está com problema espiritual, como saber se a pessoa está com problemas espirituais? Olha, eu acho que pelo próprio comportamento dessa pessoa, a gente vai saber. Como muitas vezes nós confundimos problemas mentais com problemas espirituais, os espíritos nos aconselham que primeiro procuremos uma medicina, procuremos um médico oficial comum. E ele vai buscar os recursos necessários e, com o tempo, com acompanhamento, com orientação, muitas vezes podemos até buscar orientação dentro da casa espírita onde nós trabalhamos, levando o nome dessa pessoa, endereço, para que venha uma orientação espiritual para que nós muitas vezes nós fundimos muito. O comportamento humano, nós pensamos logo em influência espiritual. E às vezes não é influência espiritual externa, é a influência do próprio espírito que está passando por algum problema, por alguma dificuldade. Então é assim que eu vejo, viu, Fidelis? Observação, orientação e busca. Beleza, é isso mesmo. Tranquilo. Agora nós temos Agenor. Agenor, fica à vontade, meu amigo. Boa noite, meu amigo Edivaldo. Boa noite, Agenor. Prazer falar com você. Prazer todo nosso, e meu em especial, de ter esse professor que nos ajudou muito nesse curso básico aqui em Santa Amaro. Santa Amaro. Satisfação imensa, né? Hoje eu estou residindo em Miguel Calmon, mas estou junto nessa sala aprendendo. Edivaldo, a gente tem os inimigos externos, mas a gente ainda não curou os internos. Então, eu acho que nós somos ter a preocupação de buscarmos, como diz Joana de Ângeles, a ter mais preocupação com esses inimigos que retardam o movimento espírita que cada um de nós estamos carregando, como você deu a resposta anterior, a respeito que no movimento espírita, como o próprio Kardec diz na Revista Espírita, que o maior inimigo somos nós mesmos, somos nossos pais. O que é que você me diz a respeito dessa colocação? Com certeza, Genô. Parabéns, viu, pelo trabalho. Ok, obrigado. Fico feliz por isso. Ainda existem os inimigos externos porque existem os internos. Orgulho, vaidade, prepotência, egoísmo, que é uma chaga da sociedade. Quando nós chegamos em determinados lugares, é bem possível que a gente queira que as coisas sejam feitas conforme a nossa visão. Então, naturalmente, se tiver um desencarnado ou encarnado que se afine com essa nossa maneira, claro que vai haver uma sintonia. Então, reconcilia-te sem demora com os teus adversários, enquanto estás a caminho com eles. Quando nós falamos assim, pensamos logo no personagem. Mas você está corretíssimo. Os adversários que estão caminhando conosco, eles estão aqui em nós. E nós estamos tentando trazer os amigos, a humildade, a bondade, a caridade, a benevolência, para poder fazer parte desse conjunto, e aí os inimigos vão se transformando, internos e externos. Porque nós só vamos pensar diferente, agir diferente, vibrar diferente, nós não vamos atrair ninguém que embarace a nossa vida, nem encarnado, nem desencarnado. A proposta é por aí. A reforma íntima, a mudança de atitudes em todos os processos da nossa vida.
Ok? Ok, professor. Ok, meu irmão, obrigado. Rose, é você, minha amiga, fica à vontade. Boa noite, tudo bom, seu Edvaldo? Boa noite, Rose. Como vai você? Tudo bem, graças a Deus. Estou indo como Deus está permitindo. Isso. É uma satisfação em ouvir a palavra, né? Eu frequentei esse espírita há mais de 20 anos. Foi na minha gravidez da minha primeira filha. E um tempo, muito tempo afastada, mas eu nunca me desvencilhei do espiritismo. Não conheço muito, mas eu tenho um pouco de conhecimento, li algumas coisas. E a minha pergunta é o seguinte, se essa meu afastamento do centro espírita, e agora por eu estar passando por um momento difícil, que foi a perda do meu marido, está me aproximando novamente de uma maneira mais, como que eu posso dizer, me aproximando mais, a palavra agora mais consciente, digamos assim. Mais consciente, está me fazendo com que eu procure ler mais coisas, procurar evidências, eu sei que tem, que é fato, e não acaba. Isso eu tenho a plena certeza. Mas o que mais me motivou a voltar a frequentar novamente a doutrina espírita foi a perda do meu falecido marido. Uhum. Vou perguntar ao senhor se isso causa algum tipo de... A visão, né, de algumas pessoas, não sei, até mesmo nos próprios espíritas, se isso é uma questão ruim, que eu realmente estou precisando de ajuda, né? E eu queria saber, senhor, se isso é uma coisa, não seja uma coisa boa, por eu ter voltado, pelo fato de eu estar precisando de ajuda, né, e querer ajudar ele a seguir no caminho da luz, com orações, e com pessoas como o senhor, como os outros, me auxiliarem. Pronto, você já disse tudo, porque você já sabe o caminho. Você já passou por lá, ficou 20 anos frequentando, você não ignorou os conhecimentos. Desculpa, eu frequentei há 20 anos atrás, 18 anos. Sim, sim. Então, essa frequência surtiu efeito na sua consciência e nossa consciência de espírito. Por estar afastada fisicamente, não significa dizer que você se afastou dos princípios nem do que aprendeu. Tanto que buscou o mesmo caminho para fortalecer-se e fortalecer aqueles que precisam. Perfeitamente. O caminho é por aí. Porque a prece, como você diz, você aprendeu que orar pelos desencarnados faz bem, orar por você vai fortalecendo os familiares, todos vamos retornar ao plano espiritual, essa visão a doutrina lhe deu. Então, nós precisamos, claro, quando passamos por um momento que perdemos, entre aspas, né, algum familiar que retorna antes de nós, quem tem a visão, já tem a consciência que esses três estão em algum lugar, amparado pelos seus mentores, pelos familiares, e nós podemos ajudar ao invés de atrapalhar. Então, perfeitamente por aí. A oração que você faz, o estudo que você continue fazendo, a leitura do Evangelho que aprendeu no centro, tranquilamente, porque está sendo benefício para todos, encarnados e desencarnados. É por aí, Rose, sempre sem nenhum problema. Viu? Obrigada. Por nada. A Genô levantou a mão de novo, Genô? Não, né? Não, meu irmão, é que eu esqueci de tirá-la. Desculpe. Okay. Então, gente, tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta, acrescentar alguma informação? Temos aí uns 7 minutinhos. Se não tiver mais, né, a gente pede ao professor para poder fazer as suas considerações, professor. E se o senhor pode nos dar o prazer da prece final. Faço sim, com o maior prazer. As minhas considerações é agradecer a você, que é quem me convidou, né, para estar nessa sala de estudos, e sempre que for possível aqui estarei, porque estudo a doutrina, tentando colocar em prática seus princípios, e quanto mais eu divulgo, mais isso fica sedimentado em nossa própria consciência.
Então, agradecendo a todos pela atenção e que Jesus continue fortalecendo a cada um de nós nesse propósito de seguir com Ele através dessa doutrina, que é a doutrina dos Espíritos. Então, neste momento, nós vamos orar, mantendo o nosso pensamento ligado ao Mestre e aos amigos espirituais que dirigem este trabalho, na certeza de que cada um de nós, neste momento, estamos acompanhados por um espírito de luz, um irmão que já desenvolveu a sua luz, está nos auxiliando também para que nós desenvolvamos a nossa. E juntos, encarnados e desencarnados, possamos nos dirigir a Ele, o Mestre por excelência, dizendo: Senhor e Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este momento de luz. Obrigado pelo Teu Evangelho, a luz da doutrina espírita, que nos consola, que nos conforta, que nos esclarece. Obrigado por essa equipe de trabalhadores do bem que estão nos auxiliando na prática do bem. E aproveitamos esse momento para rogar que o Teu amor e a Tua luz envolva todos aqueles que ainda são contrários à doutrina espírita, nos dois planos da vida, encarnados e desencarnados. Que o Teu amor incondicional ampare os que estão em sofrimentos nesse instante, aqueles que estão em perseguições, que estão na maldade, aqueles que estão sofrendo no plano espiritual dos desencarnados. Que o Teu amor, Jesus, o grande bálsamo e consolo das feridas e das dores, recaiam nos nossos sentimentos. Muita paz para todos nós, que tenhamos uma boa noite, agradecidos que somos por este grande momento de luz. Jesus conosco sempre.